Enquanto o mundo inteiro acompanha discussões sobre o clima e sustentabilidade do planeta, o Itaú lança uma recomendação para quem quer investir em produtos e empresas que sigam essa linha, que tenham práticas ESG como propósito. E esse é o assunto de hoje aqui do Investidor em Foco, que tem dica de produto e de entretenimento para a gente fechar esta primeira semana de novembro por aqui. E conosco já está nosso professor, Martim Iglesias. A gente te sequestrou, já que você teve folga na terça-feira. Pois é, tá vendo? Exatamente. Não dá para ficar livre uma semana, hein, Renata? Se bem que você sabe que eu adoro isso daqui, né? Eu não deixo. A sexta-feira, você sabe, Renata, é ainda mais legal, porque tem a dica depois de assunto para o fim de semana, né? E hoje eu sei que você já separou uma que é bem especial, porque tem spoiler da semana que vem, hein? É isso mesmo, Renata. E tá aqui com a gente também a Gabriela Soriano, que é especialista em recomendação e portfólio, para contar um pouquinho dessa história toda de carteira ESG. Gabi, seja bem-vinda de volta. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite novamente. Estou super feliz de falar um assunto tão relevante, né? É verdade, é tão relevante e é tão legal a gente falar sobre isso aqui, porque é um momento em que se fala tanto em propósito, né? Propósito do que a gente consome, propósito de vida, propósito de carreira profissional, o propósito da gente para várias áreas da nossa vida e por que não ter também um propósito para os nossos investimentos, né? Essas gerações mais novas também têm trazido essa discussão muito fortemente, porque é algo que cresce junto com elas, e aí a gente está aqui lançando essa carteira ESG que fala tanto em propósito. Gabi, vamos refrescar a memória da nossa audiência, explicar um pouquinho o que é de fato o ESG e por que chama tanto a atenção do mercado a ponto do Itaú embarcar de cabeça numa recomendação voltada para isso. Legal, Rê. ESG, né, é a sigla em inglês que significa Environmental, Social e Governance, né, que em português é ambiental, social e governança, e está muito relacionada aí com preocupações com questões ambientais, sociais e de governança aí no mundo dos negócios, né. E ao combinar essas análises ambientais, sociais e de governança, a sigla ESG representa uma forma aí consciente, né, de investir que vai além da lucratividade de uma organização, né? Porque, afinal, não adianta nada obter altos lucros, né, às custas de deterioração dos recursos naturais ou da exploração dos trabalhadores, da comunidade do entorno da companhia. Então, esse termo está relacionado também a empresas que utilizam boas práticas, né, para nortear seus negócios, atuando de forma sustentável, se preocupando com a redução de danos ao meio ambiente, favorecendo impactos sociais positivos, boas práticas administrativas, né, e conduta aí corporativa ética, e essas práticas sustentáveis vêm ganhando cada vez mais força no mundo inteiro, né, Rê? É isso mesmo, né? Bons pontos. Se permite dar continuidade aqui, esse é um mercado que vem crescendo bastante, tá, Renata? Vem crescendo bastante, a gente já vê mais ou menos aí 30 trilhões de dólares em ativos ESG no mundo, né? Uma alocação crescente, né? Nesses diversos fatores, né? O E, o S e o G. Países como a Austrália, por exemplo, ou Nova Zelândia já tem algo como 60% dos ativos, o Canadá tem 50%, Estados Unidos tem 25%. No Brasil temos pouco, o percentual é baixo aqui no Brasil, tá? Esperamos que cresça, esperamos que essa carteira ajude a despertar o interesse dos investidores, dos emissores, mas de fato a gente tem que dizer aqui que a gente tem algumas classes de ativos na hora de montar a recomendação, a gente chegou a encontrar até algumas dificuldades para conseguir várias alternativas de investimento, então esperamos que com o tempo vão aumentando as nossas alternativas. E a gente vê já alguns... Diga, Gabi. Vai lá. Com certeza, Martim, no Brasil esse percentual é menos representativo, né, com relação às demais partes aí do mundo que você comentou, mas a gente já vê um fluxo crescente aí de investimentos para empresas com essas boas práticas ESG que crescem aí a cada ano, né? Exato, muito bom, é isso mesmo, Gabi. Esperamos que continuem crescendo, tá, e que a gente faça a nossa parte. O mercado de capitais sempre tem um papel importante nessas coisas, tá? Então, se o mercado de capitais, o mercado financeiro
começa a dirigir, ter produtos, portanto, canalizar recursos para esses objetivos nobres, podemos dizer assim, de fato, todo o processo de transformação que é tão necessário vai ocorrer mais rápido, né? Então, acho que o mercado de capitais aqui trabalhando de fato para essa revolução, né? Para essa importante revolução nesses 3 pilares importantíssimos. Para aumentar essa relevância, né, que já existe maior em alguns lugares. Já que vocês tocaram nesse assunto, queria te pedir, Martim, para você falar um pouco da carteira. Você mencionou que tiveram algumas dificuldades de encontrar alguns produtos, entendo que algumas classes não seja natural achar um produto que tenha todos esses critérios para incluir. Como foi esse processo de construção e o que essa carteira ela considera hoje? Ela tem mais renda variável? Como é que vocês estão compondo? Não, perfeito. Ela é uma carteira otimizada, diversificada, tal como a nossa recomendação principal. Tá? A gente tem até algumas recomendações ESG de alguns concorrentes nossos, mas eles são focados apenas em ações, em renda variável, né? Portanto, também não cobrem todas as necessidades de todos os investidores. Nós aqui temos uma para cada perfil de investidor de forma diversificada, renda fixa, renda variável de diversos indexadores, a parte internacional. Nós não temos apenas os multimercados, né? Os multimercados são uma classe que pela necessidade que tem de dinamismo, de movimentação, necessidade de operar com mercados derivativos, muitas vezes, né, eles acabam não tendo como trabalhar apenas com ativos ESG. Então, a gente acabou retirando essa fatia da nossa pizza, mas é uma pizza totalmente diversificada. E lá podem ter diversos investimentos, fundos de investimentos de renda fixa, renda variável, ETFs, títulos de renda fixa, tanto no mercado primário como no mercado secundário, enfim, e toda essa otimização é feita com critérios de risco-retorno, ou seja, a gente não está apenas indicando alguns ativos, a gente está indicando a carteira diversificada de ativos ESG, que a gente entende que terão a melhor relação de risco-retorno. Então, eu acho que isso é importante. O Itaú sempre teve uma liderança importante nos assuntos de sustentabilidade, né? Desde, puxa vida, por exemplo, Itaú Asset tem mais de 15 anos que trabalha com os princípios sustentáveis, né? O Itaú compõe o Dow Jones Sustainability Index desde a sua fundação. Então, acho que é importante ter essa questão de agente de mudança, ser um agente de mudança, não só do Itaú, mas para impulsionar depois também todo o mercado de capitais, para incentivar investidores, gestores, emissores de título a pensarem cada vez mais nesse assunto. Então, resumindo, basicamente a gente tem alguns critérios que a gente pré-seleciona ativos ESG com essas características e depois a gente escolhe, através de um modelo de otimização, qual é a melhor combinação de ativos, né? Vamos ter uma para qualificado e investidores não qualificados também, conforme as regras da CVM, né? Você sabe que algumas determinadas emissões, alguns produtos exigem a questão de ser qualificado. Então, na verdade, temos 2 recomendações, né, para qualificado e não qualificado, sendo que para cada uma dessas 2 grupos aqui você tem os 4 perfis de investidor: conservador, moderado, arrojado e agressivo, né? E, Martim, a questão do risco é uma tendência de que seja uma carteira de menos risco no longo prazo, por considerar tanta solidez nesses critérios ESG, né? Principalmente de riscos extremos, né? Acho que a questão mais importante é que são os riscos extremos, Renata, ou seja, riscos de algum acontecimento grave, né? Um acidente ambiental, por exemplo, alguns problemas, inclusive, de imagem decorrentes do acidente ambiental ou de eventos sociais ou de problemas em relação a isso. Então, de fato, as empresas que adotam essas práticas têm riscos chamados, né, de riscos de cauda, né? Cauda é a Gabi estatística que sabe que cauda é porque é os pontos extremos de uma curva normal. Então, tipo, a gente tem os riscos extremos são claramente minimizados. Então, se por um lado a gente tem um conjunto de ativos menor do que na nossa recomendação principal, né, que a gente tem mais de 1.000 ativos possíveis que são testados para verificar qual a melhor combinação de risco retorno na nossa recomendação principal, que a gente tem bem menos. Então, isso poderia impactar um pouco a rentabilidade esperada e tudo mais, mas, de fato, tem uma redução de risco, principalmente de riscos extremos, que é relevante. Então, a relação de risco-retorno pode ser bem interessante, eventualmente até melhor do que a outra carteira, né? Vamos ver. A gente está muito animado, né? Espera gerar uma recomendação positiva, com bons resultados, para que os investidores, de fato, fiquem entusiasmados em seguir essa nossa recomendação.
Boa. E, Gabi, já que a gente falou um pouquinho de produto aqui, queria que você trouxesse alguns exemplos de produtos que estão presentes na carteira, só para quem está nos ouvindo poder ter uma ideia do que vocês conseguiram selecionar e também um pouquinho desses critérios para fazer a seleção dos produtos. Claro, a gente escolheu os produtos aqui, claro, respeitando as melhores relações risco-retorno, como o Martim comentou, mas a gente considerou, por exemplo, para os fundos, né, fundos que tinham esse selo ESG, né, e a gente considera fundos que investem em ativos ESG para a carteira dos fundos, considerando títulos, por exemplo, green bonds, letras financeiras verdes, ou que investem em companhias que apresentem padrões de atuação de destaque em seus setores, né, com base nesses pilares ESG, ou ainda fundos que estão alinhados a algum índice aí de sustentabilidade que também atendem a esses critérios ESG. A gente analisou também ações, né, ou carteiras de ações de instituições que apresentam padrões de atuação de destaque também com pilares ESG. Em relação aos ETFs, a gente avaliou aqueles que replicam carteira teórica de índices de sustentabilidade que também atendem a esses critérios. Tivemos alguns COIs aqui atrelados também a índices de sustentabilidade e alguns outros produtos, principalmente ali na parte de renda fixa, né, que o Martim comentou um pouco, então inflação, pré e pós-fixado, como certificados ou títulos, né, ou ainda carteira desses ativos, desde que eles sejam emitidos por instituições que apresentem padrões de atuação de destaque aí em seus setores, né, com base sempre nos pilares ESG, ou emissões ainda que tenham certificados, como eu comentei também, green bonds e letras financeiras verdes, tá? Boa. E essa atualização, Gabi, ela vai ser feita com alguma frequência ou vocês vão ficar monitorando o mercado para entender quando é preciso mexer na carteira recomendada? Acho que a gente monitora, né, o mercado sempre e quando tiver alguma oportunidade de mudança, a gente sempre vai fazer, mas a ideia principal é que ela seja atualizada uma vez por mês, assim como as nossas demais recomendações aqui, feita pela nossa área, tá, Rê? Perfeito. Aqui tem um processo de governança, Renata, bem completo, tá? Definição de cenário econômico, né? Análise dos produtos, muitas vezes você tem que escolher qual é o duration, né? O prazo médio da parte de renda fixa, você pode escolher eventualmente se em ações você quer tomar um pouco mais de risco, um pouco menos de risco, então toda a seleção de produtos depende da nossa análise. A Gabi comentou, é constante, não é nem, né, é permanente, ou contínuo, digamos assim, não é nem frequente, é contínuo a forma como a gente acompanha o mercado e pode alterar a nossa recomendação, mas no mínimo a nossa governança é mensal, tá? Então tem discussões aqui em comitê exatamente para chegar nos produtos recomendados, ou seja, a gente leva toda a seriedade, ou até sei lá, não tem nem como ser mais sério do que as outras recomendações. Então, na verdade, toda a seriedade e robustez do nosso processo de recomendação, já conhecido por todos, está presente também nessa carteira aqui. Legal. E é indicada, vocês têm a carteira recomendada para todo tipo de investidor, e aí muda quando ele é qualificado ou não? Como é que ficou isso? Exato, eu acho que é isso mesmo, tá? E aqui que acho que tem uma diferença que é importante, né? Eu acho que os concorrentes lançaram carteiras recomendadas de ações, o que é bom, é uma iniciativa certamente importante, mas de fato ela não ajusta o perfil de risco de cada um, né? Conservador, por exemplo, a gente não recomenda investir em renda variável, mas temos uma recomendação ESG, né? Tem uma parte de renda fixa, né? Tem uma parte pós-fixada que combinam fundos ativos com essas práticas, com também algumas emissões de CDB de empresas que têm essas boas características, ou seja, a gente tem para cada perfil, para cada nível de aceitação a risco, uma recomendação, né? Que acho que é extremamente importante. E, novamente, como eu te citei, por questões ligadas à regulação, né, questões ligadas à CVM, definição de investidor qualificado, a gente tem alguns produtos que só podem ser, pela legislação, vendidos a investidor qualificado, portanto, a gente tem uma recomendação para investidor não qualificado e uma para investidor qualificado, conforme a legislação. Perfeito, então, gente, que baita... Desculpa, só esclarecendo aqui, uma que eu digo, são 4, tá? 4 carteiras, conservador, moderado, arrojado e agressivo para não qualificado, e 4 carteiras, conservador, moderado, arrojado e agressivo para o qualificado, né? Então são ao todo 8. E acho que a gente tem mais opções de produtos aí quando a gente fala para investidor qualificado, né, Martim? Não sei se você comentou aqui,
Mas a gente, principalmente, né, nas classes de renda fixa e também internacional, mas a gente entende que com essa iniciativa a gente consiga aí provocar cada vez mais e fazer cada vez mais produtos também voltados para investidor geral, né? Esse é o sonho aqui da equipe que trabalhou nisso daqui, tá? Um dos grandes sonhos da equipe que trabalhou nisso daqui, né, que trabalhamos com muito entusiasmo nisso aqui, é ver daqui a pouco tempo que tem mais produtos, né, tem mais emissores, tem mais fundos, mais gestores com essas lógicas, né, para poder disponibilizar, né, mais produtos, né, e poder fazer uma seleção, né, escolhendo os melhores de um conjunto maior do que aquilo que a gente tem hoje. Acho que estamos tentando fazer o nosso papel aqui de recomendação para fazer esse mercado andar, né, e o mercado financeiro como um todo se desenvolver nesses aspectos. E quem sabe essa própria lógica ESG, né, Martim, esteja tão absorvida e popularizada que deixe de ser necessário ter um produto com selo ESG, mas que todos assim do mercado sigam, né, essa lógica como princípio aí para os seus investimentos. Nós colocamos no início do projeto esse objetivo, né, Gabi, que a gente sonharia que um dia esses, como a Gabi diz aí, esses princípios fossem tão difundidos que não fossem sequer mais necessários, né? É um sonho mais longo, de mais longo prazo, mas acho que a gente tem que sonhar com o mercado financeiro, o mercado de capitais trabalhando dessa forma, né? Incentivando isso a ponto de que todos, né, as empresas, todos os gestores considerem esse aspecto como fundamental a ponto de não conseguir viver com isso e quem sabe nesse momento, de fato, né, esse conceito até chega a estar tão absorvido que possa ser desnecessário e deixar até de existir. Temos que sonhar grande, né, Martim? É isso aí, né, Gabi? É isso aí mesmo. Adorei, gente. Concordo com vocês. Acho que tem que sonhar grande, sim, e fazer o papel de impulsionar esse assunto para que ele siga e ele cresça cada vez mais. Espero que o sonho de vocês ele não esteja muito longe de ser realizado, viu? Adorei essa dica de hoje, acho que ela é muito relevante. Inclusive, Martim, saiu uma reportagem, você deu uma entrevista sobre isso, para quem quiser conferir aqui no Valor Invest. No Valor Invest, isso mesmo. O Valor Invest de hoje. Exato. E acho que o artigo, né, o texto ficou muito bom, ele destaca todos esses pontos. O título aí, Itaú lança carteira recomendada ESG com renda fixa e variável para diferentes perfis de investidores. Ele cita muito bem a Nayara Bertão, que escreve esse artigo. De fato, ela cita todas essas, a maior parte dos pontos que a gente passou aqui, nessa questão dela ser uma carteira diferente daquilo que é hoje disponibilizado pelo mercado, a importância do mercado financeiro, a necessidade de ter, inclusive, mais ativos no futuro, né, a forma como ela é gerada, tentando otimizar risco-retorno. Então, todos os pontos pelos quais nós passamos aqui estão nesse texto. Eu recomendo mesmo o texto da Nayara Bertão, no Valor Invest de hoje, 5 de novembro. Muito bom, gente. E como toda sexta-feira, a gente fecha a semana com uma dica de entretenimento. Quero saber quem vai ser a nossa vítima que vai trazer a dica. Martim, Gabi, quem se habilita? Eu acho que eu posso começar, depois a Gabi comenta se quiser. Não, é o seguinte, eu acho que acho que tem duas coisas. Primeiro, semana que vem é a Semana Nacional de Educação Financeira, né? Né? E acho que tem um seriado que acho que teve até mais no auge nas últimas semanas, 2, 3 semanas atrás, mas que ele é bastante interessante. Para quem ainda não viu, eu recomendo, tá? Tem algumas coisas de violência, aquele que é um pouco mais sensível talvez não goste, mas é o Round 6. O Round 6, no fim das contas, é sobre coisas extremas às quais acabam se sujeitando alguns personagens que de fato não tiveram muito equilíbrio na sua vida financeira. As dificuldades são várias, de vários deles, né? Ou por perda de trabalho, ou por excesso de endividamento, por diversas questões, mas tem uma lição lá da dificuldade pela qual passam pessoas que não conseguiram se equilibrar financeiramente e acabam, no caso do seriado lá, passando por umas provas que são bem difíceis, né? Mortais até, digamos assim, né? Acho que ele debate diversas coisas, não só a questão financeira, acho que ela é o pano de fundo, mas debate questões como a lealdade, né? Como
superar as dificuldades, né? Como encontrar parceiros em momentos extremamente difíceis, né? Então tem diversos aprendizados, diversas questões que são interessantes abordadas, né? Que são abordadas de forma interessante no seriado. Então fica aqui a minha recomendação para quem não viu. Eu sei que muita gente já viu, né? Quer dizer, foi uma série de fato que bateu recordes, né? Em termos de público que assistiu. Então, de qualquer forma, acho que combina inclusive até com a semana que vem, tá? Algum complemento aí, Gabi? Não, acho que a série é muito boa, eu assisti, recomendo também. Acho que como o Martin comentou, ela traz essa questão de relação das pessoas com dinheiro, até um ponto extremo ali de matar pessoas, mas eu acho que traz uma reflexão boa com relação ao dinheiro, né? Como você age com isso. Eu acho que é muito legal a série. Eu assisti alguns episódios também, mas eu acho que se a gente tirar um pouco da questão limite, do exagero que a série traz, é uma reflexão de como a maioria das pessoas tem uma péssima relação com o dinheiro, né? E busca atributos e saídas mais arriscadas, às vezes, aquela questão, tem um personagem que aposta, daqui a pouco ele perde tudo, daqui a pouco ele ganha, aí ele precisa pedir dinheiro para poder apostar mais, ou seja, são saídas super duvidosas, né, Martim, que a gente sempre, de alguma maneira, comenta do quanto isso, a questão do risco extremo pode ser um perigo para a vida financeira da pessoa, né, mas acho que o legal é que a gente está trazendo uma discussão sobre tanto essa relação com o dinheiro, que não é boa na maioria dos casos, tem até pesquisa que mostra que mais de 80% das famílias brasileiras têm uma péssima relação com o dinheiro, e dinheiro é um tabu dentro de casa, isso já é um reflexo um pouquinho do que a gente estava falando, e na semana que vem, como o Martim comentou ali no início, a gente tem a Semana Nacional da Educação Financeira, e se alguém se identifica com quem tem uma péssima relação com o dinheiro, ou com essa questão do endividamento também, a gente vai trazer uma série de conteúdos focados em educação financeira a semana inteira, em transmissões ao vivo aqui do Investidor em Foco, todos os dias, às 6 horas da tarde. Então, vou estender a dica para convidar todo mundo que está nos ouvindo. Martim vai estar com a gente na segunda-feira, nessa transmissão ao vivo, para abrir a semana, e vamos falar bastante dessa questão da relação com o dinheiro, né, Martim? Com certeza. Segunda-feira, particularmente, vai ser bem interessante. Vamos falar aí também sobre questões comportamentais, vieses. Vai ser, assim, muito legal a semana toda, né? Tá vendo? Eu não gravei terça passada e agora tenho sexta e segunda logo na sequência, né? Tá vendo? Você me deixou de castigo de 2 dias seguidos, né? Quem vai estar com a gente aí é a Sabrina também. A Sabrina é excelente também, né? Especialista aqui, né? Ela também tem muito conteúdo para divulgar. Tenho certeza que vai ser um papo muito, muito legal sobre o que não fazer ao começar a investir. A gente começa a semana assim, então fica o convite para todo mundo acompanhar, e o agradecimento por essa semana aqui no Investidor em Foco, pela audiência de vocês. Martim e Gabi, foi um prazer ter vocês aqui para fechar essa semana. Bom final de semana para vocês, e a gente se encontra na próxima. Prazer é nosso, Rê. Tchau, tchau, até lá. Muito bom, obrigada a todo mundo. Cuidem-se, bom fim de semana. Não percam na segunda-feira o início da Semana Nacional da Educação Financeira, às 6 horas da tarde. A gente vai estar no YouTube e no Instagram transmitindo o podcast ao vivo, esperando vocês. Até lá. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.